Eu vou revelar agora a última visão que eu tive. Hoje, essa visão. Fiquei muito mal por causa dessa visão. Tanto que eu não ia nem fazer live hoje. Tem coisas, irmãos, que estão acontecendo, que Deus está me mostrando, que eu não sei nem como falar para vocês. Eu não vou nem dizer. Só vou dizer aquilo que é mais saudável para vocês. Mas tem coisas que são absurdas. Só me lembra uma coisa. Quando essa profecia que eu vou contar agora se cumprir, vocês me cobram para cobrar coisas mais maduras de vocês. De contar visões mais profundas. Que eu acho que vocês ainda não estão preparados para ouvir. Tá? Mas eu vou contar algo aqui para vocês. Eu estava... Gravem isso aqui que eu vou dizer, ok? Hoje é dia 8/12/2022. Essa visão foi hoje. Dia 8/12/2022. Essa visão foi hoje. Tem visões que eu tenho que eu não conto pra vocês, tá? Por quê? Porque eu não tava preparado porque tá acontecendo comigo. Eu tô tendo experiências que, sinceramente, eu não tava preparado. Tô dissolvendo, tô digerindo pra depois falar dessas coisas com vocês. Por quê? Que vocês vão entender pela visão que eu vou contar agora. Quando eu saía desse local com a minha mão machucada, eu vinha correndo pra casa. Quando eu tava no meio do caminho, escurecia. Eu tava no meio do caminho, escurecia. Tinha vários jovens passando na rua. Passando na rua. O céu estava muito estranho. Estava escuro, mas o céu estava estranho. Gravem o que eu tô dizendo agora. Quando eu olhava, tinha 2 luas no céu. Eu fiquei, o quê? Tinha 2 luas no céu. Era a lua, e do lado da lua tinha algo semelhante à lua, brilhando igual à lua. Quando aqueles jovens que estavam do meu lado passavam e olhavam, eram ímpios. Eles ficavam em choque. E naquele momento começava a aparecer esses OVNIs aí. Só que muito mais perto da gente. No céu. Muito mais perto. Naquele momento eu começava a dizer para aqueles jovens que estavam na rua. Eles estavam surpresos. E eu começava a pregar para eles. Dizendo, essas coisas a Bíblia já revelava. Que iam aparecer esses sinais nos céus. E que isso é um engano. E eu falava na visão, este é mais um sinal da volta de Jesus. Vocês precisam se arrepender para serem salvos. Eu dizia para eles. Ok? Eu dizia isso para eles. Neste momento eu entendi por Deus que isso vai começar a acontecer de uma forma que não imaginávamos no céu. Por isso, já comecem a pregar isso para as pessoas. Já começa a espalhar. Isso vai começar a acontecer no céu, mas isso é um engano. Isso é somente mais um sinal da volta de Jesus. E quando você vê isso acontecer, isso é para que você se arrependa, para que você aceite a Jesus, para que você se batize, porque isso é mais um sinal que Jesus está prestes a voltar. Já começa a preparar as pessoas para isso. Ok? Já preparem as pessoas para isso. Porque isso vai trazer um engano tão grande que muitos vão começar a acreditar na questão dos extraterrestres e tudo mais. Por isso nós já precisamos preparar as pessoas para isso, mostrando que é um sinal da volta de Jesus. Filho, não é Blue Bean, não. Não. É muito mais sério do que imaginamos. Tem coisas que Deus me mostrou que eu ainda não posso falar para vocês. Eu ainda não posso falar pra vocês. Ok? Mas não tem nada a ver com Blue Bean, não. É algo muito mais real do que nós imaginávamos. Vocês não têm noção. Ok? No momento certo e oportuno eu venho aqui e falo, mas ainda não é hora. Só que eu posso falar isso, que eu tô dizendo agora. Sinais. Ok? São sinais. Isso vai se tornar mais natural do que vocês imaginam. Vai ficar muito mais próximo da gente. Gravem o que eu tô dizendo. Ok? Gravem o que eu tô dizendo. Mas preguem, preparem as pessoas para esses encontros. Preparem as pessoas. Preguem a palavra.
para que elas venham se arrepender. Ok? Nós já falamos sobre isso, sobre os principados e as potestades. Ok? Mas é muito mais sério do que vocês imaginavam do que isso. Ok? É muito mais louco do que isso. Ok? No momento certo eu vou falar sobre isso com vocês. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, confirmou que um caça derrubou nesta sexta-feira um objeto não identificado sobre o Alasca após uma ordem do presidente Joe Biden. Yes, the president absolutely was involved in this decision. He ordered it. Sim, o presidente, com certeza. Ele estava envolvido nessa decisão. Ele ordenou por recomendação dos líderes do Pentágono. Ele queria que fosse abatido e fizeram isso. Usaram aviões de combate designados para o Comando Norte dos Estados Unidos. O Pentágono terá mais a dizer detalhes mais tarde. Estamos chamando isso de objeto porque essa é a melhor descrição. Nós o temos agora. Não sabemos quem é o dono, se é de algum governo, corporativo ou de propriedade privada. Nós simplesmente não sabemos. Whether it's state-owned or corporate-owned or privately owned, we just don't know. Segundo o porta-voz, o objeto voava a cerca de 40 mil pés e era muito menor que o grande balão chinês que cruzou os Estados Unidos na semana passada, antes de ser derrubado por um caça na costa do Atlântico. And we don't understand the full purpose. We don't have any information that would confirm. Não entendemos o propósito completo. Não temos nenhuma informação que confirme um propósito declarado para este objeto. Esperamos ser capazes de recuperar os destroços, uma vez que caíram não apenas dentro do nosso espaço territorial, mas no que acreditamos ser água congelada. Portanto, um esforço de recuperação vai ser feito. Frozen water, so a recovery effort will be made. A Defesa Aérea dos Estados Unidos derrubou um novo objeto não identificado que sobrevoava o estado do Michigan. É o terceiro caso em 3 dias. Uma análise está em andamento para identificar se os objetos têm relação com o balão chinês abatido há 8 dias na Carolina do Sul. A gente vai falar mais sobre o assunto, vai aparecer aqui na nossa tela, já está aqui a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Boa noite, Mariana. O que se sabe sobre esses objetos e, em especial, este último, este mais recente, abatido no estado do Michigan? Oi, Yuri, boa noite a todos. Yuri, esse objeto foi abatido ali, ele sobrevoava o Lake Huron, então um dos lagos ali, um dos 5 grandes lagos dos Estados Unidos, que fica entre o Michigan e entre Ontário, no Canadá, então entre o Canadá e os Estados Unidos. E o Pentágono disse agora há pouco que esse objeto foi derrubado pela capacidade de vigilância e porque estava sobrevoando estava ali próximo a locais militares dos Estados Unidos, então por isso foi derrubado, por isso o governo americano tomou essa decisão de derrubar mais um objeto, o terceiro então em 3 dias. Lembrando então, só para a gente recapitular, na sexta-feira os Estados Unidos derrubaram um objeto que sobrevoava o Alasca. No sábado, um caça americano derrubou um objeto que sobrevoava o Canadá a pedido do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, e agora no domingo então mais um objeto derrubado em cima do lago, um lago entre os Estados Unidos e o Canadá. Então 3 objetos não identificados em 3 dias, e agora começa um trabalho muito importante das equipes de resgate para recuperar os destroços desses objetos, que serão levados para uma análise, e a expectativa é de que essa análise possa trazer mais informações sobre esses equipamentos, sobre o que são esses objetos. A gente já sabe que são objetos diferentes daquele balão chinês que foi o primeiro a ser derrubado, né? Os Estados Unidos derrubaram um balão chinês que tinha o tamanho de um ônibus e já disseram que esses outros objetos são objetos menores. O que foi visto sobrevoando aqui o Alasca, por exemplo, tinha o tamanho de um carro pequeno e aparentemente não tinha equipamentos de vigilância, o da sexta-feira. Então, são objetos diferentes, cada um com suas características, mas a gente ainda não sabe exatamente por que eles estavam sobrevoando o espaço aéreo, nem a quem pertenciam. Então, o que há nesse momento é muita suposição, né? Muita alegação. Aqui os analistas nos Estados Unidos falando muito sobre como o governo americano reforçou o sistema de vigilância aéreo depois desse incidente com o balão chinês, porque o incidente com o balão chinês causou uma crise diplomática e também trouxe várias críticas ao governo americano, trouxe críticas ao presidente Joe Biden, principalmente da oposição, os republicanos dizendo que Biden demorou para derrubar esse balão que poderia representar aí um risco à segurança nacional. Biden alega que não era possível derrubar, não teria sido possível
derrubar esse balão antes, porque isso poderia ter sido perigoso, e o balão também estava voando acima do limite para a aviação civil, diferente dos outros balões, os outros objetos, aliás, né, que ainda não foram confirmados se são balões ou não, da sexta e do sábado, que estavam sim, de acordo com as autoridades americanas, sobrevoando em uma altitude que oferecia riscos para a aviação civil. Então a gente vê que são casos similares, claro, porque são objetos sobrevoando aqui o espaço aéreo da América do Norte, mas cada um com suas particularidades. Primeiro, esse balão chinês, que a China continua dizendo que na verdade tinha fins meteorológicos, dizendo que se tratava de um equipamento civil, a China chamando a atitude dos Estados Unidos de derrubar esse balão de um exagero. Então isso foi o pivô de uma crise diplomática. Claro, os Estados Unidos e a China já têm relações muito tensas, mas isso piorou ainda mais a situação. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chegou a cancelar a visita para a China por causa disso. Então tivemos esse incidente do balão chinês e depois tivemos mais 3 objetos então sobrevoando o espaço aéreo aqui da América do Norte que foram derrubados. Um na sexta-feira sobre o Alasca, o outro no sábado sobre o Canadá, e agora a notícia que acaba de chegar desse terceiro objeto sobrevoando ali o lago entre os Estados Unidos e o Canadá. A gente separou um trecho da fala do primeiro-ministro Justin Trudeau sobre esse objeto que sobrevoava o Canadá e foi derrubado no sábado. Vamos ouvir. Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Canadian and American fighter jets were scrambled, and an American F-22 successfully shot down the object. Recovery teams are on the ground looking to find and analyze the object. Yesterday afternoon, I also spoke with President Biden and confirmed together that we will continue to do everything necessary to protect the sovereignty of our shared North American airspace, but also to do everything necessary to keep our citizens safe. A gente segue aqui com a Mariana Jangiacomo porque, Mariana, segundo a imprensa chinesa, um objeto voador também foi avistado por lá. O que se tem de informações, o que já se sabe a respeito deste objeto agora do outro lado do Pacífico, avistado pelas autoridades chinesas? Yuri, um veículo ligado ao Partido Comunista Chinês publicou essa informação, disse que as autoridades chinesas detectaram um objeto sobrevoando ali o mar na costa da China, então, e que estavam se preparando para derrubar esse objeto. A gente ainda não tem mais informações sobre isso, apenas esse trecho, então, que foi divulgado por esse veículo ligado ao Partido Comunista Chinês. Lembrando, né, como eu disse, que a China continua dizendo que aquele balão, o primeiro, né, dessa história toda de objetos voadores aqui nos Estados Unidos, que foi derrubado pelos americanos, era apenas um equipamento com fins civis. E os Estados Unidos dizem que não, dizem que se tratava, sim, de um balão chinês de vigilância, com capacidade, com equipamentos que podem coletar informações e que poderiam ser prejudiciais, portanto, à segurança do país. Então existe essa crise diplomática, essa guerra de versões entre a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que chegaram a essa conclusão de que o balão realmente era um balão de vigilância, um balão espião, depois da análise do FBI dos destroços desse balão. E a China continua dizendo que não, continua dizendo que era apenas um balão com fins meteorológicos que não deveria estar no espaço aéreo americano e veio parar no espaço aéreo americano por engano, por um desvio de rota. E agora diz então que identificou também um objeto voador por lá, mas não dá mais detalhes, diz apenas que está se preparando para derrubar. Então, tivemos o balão chinês, tivemos os 3 objetos que foram derrubados no espaço aéreo da América do Norte nesse final de semana, então um na sexta, um no sábado e um no domingo, e agora a China dizendo que há um objeto por lá também. E é importante só a gente ressaltar que o governo americano está sendo muito cuidadoso com as informações que divulga sobre isso, está evitando realmente
realmente dizer muito, falar muito a respeito. As informações estão saindo de forma lenta, estão saindo muito lentamente, então isso é interessante da gente observar, porque logo no começo, quando houve a questão do balão chinês, os Estados Unidos já falaram que se tratava de um balão da China e já levantaram logo de cara a hipótese da espionagem. E agora, com esses 3 objetos que foram derrubados, o governo americano está sendo muito mais cuidadoso, está dizendo que é preciso esperar a análise, que é preciso recuperar os destroços, levar para a análise do FBI, para então poder dizer algo mais, né? O governo diz apenas que eles estavam ali, que esses 3 que foram derrubados, na verdade, os 2, né, de sexta e de sábado. De hoje a gente ainda não tem essa informação, mas que o de sexta e o de sábado foram derrubados porque estavam voando numa altitude que poderia representar riscos para a aviação civil, então por isso foram derrubados. E esse hoje de domingo estava sobrevoando ali muito perto de áreas militares americanas, então por isso foi derrubado também. Então só para a gente observar a diferença entre os casos, né, do balão chinês para esses 3 objetos agora, e a informação desse veículo ligado ao Partido Comunista Chinês de que haveria um objeto lá também sobrevoando as águas perto da costa da China. Yuri, de volta com você. Dorival Santana, sobre um assunto que está dando o que falar nesse fim de semana, e a gente ainda vai voltar nesta edição do CNN Prime Time a falar desses objetos voadores que estão sendo identificados e às vezes até abatidos na América do Norte e agora também no continente asiático. E naquele momento começava a aparecer esses OVNIs aí, só que muito mais perto da gente, no céu, muito mais perto. Naquele momento eu começava a dizer para aqueles jovens que estavam na rua, eles estavam surpresos, e eu começava a pregar para eles, dizendo: essas coisas a Bíblia já revelava, que iam aparecer esses sinais nos céus, e que isso é um engano. E eu falava na visão: este é mais um sinal da volta de Jesus. Vocês precisam se arrepender para serem salvos. Oferecimento